Efésios capítulo 4, versículo 7. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Palavra do Senhor. Cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Ei, meu irmão, minha irmã, você tem um dom. Eu sei que às vezes a gente olha e diz assim, meu Deus, eu não tenho dom, eu não tenho isso, eu não tenho. E eu quero falar para você, preciso profetizar na sua vida. É bíblico e é verdade. Cada um tem um dom e um dom diferente. Um talento, um chamado, um propósito. Isso daqui é muito forte, por isso que tanta gente vive perdida, muita gente vive desnorteada. Exatamente por quê? Por falta de clareza no seu propósito. E aí onde você vê tanta gente que está vivendo como? Insatisfeita. A falta de ter clareza no seu propósito gera insatisfação. Isso aqui que eu estou te dizendo é uma grande verdade. Porque não é sobre ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. Não é sobre fazer aquilo ou isso. Não é sobre ser visto ou não ser visto. Porque tem gente que é assim, às vezes faz um trabalho que é oculto, ou seja, que não é tão visível. E as pessoas que fazem trabalhos assim, que não são públicos, eles olham e dizem assim, eu queria ter um trabalho assim, que fosse reconhecido pelo público. Exatamente. Você diz isso porque você não tem, entende? Porque no dia que você tiver, aí você vai ser igual as coisas, eu vi um artista falando, ele dizia, eu só queria, meu sonho era ir para uma lanchonete e comer com meus amigos. Hoje eu não posso, tem que fechar a lanchonete para eu ir. Então preste bem atenção, não é sobre isso. Ele um dia, eu estou falando desse artista porque ele era uma pessoa de poucos recursos e etc, especificamente, e um dia ele pensava, eu queria ser assim. Hoje ele diz, eu não queria ser assim. Entende o que eu estou falando para você? Então você está dizendo isso porque você não é. Não é sobre ser visto ou ser aparentemente invisível. Não é sobre ter dinheiro para comprar tudo que você sonha ou ter um recurso limitado que gere para você uma vida digna. Não, não é sobre isso, amado. É sobre o teu propósito. Não importa quanto dinheiro você tenha, quanta fama você tenha, é sobre o propósito. Se você está cumprindo a sua missão com pouco ou com muito, você vai estar satisfeito. Pegou essa palavra? É sobre satisfação. Hoje é muito mais importante satisfação do que ter muita fama ou do que ter muito dinheiro. Não é sobre ter ou não ter, não é sobre aparecer ou não aparecer, é sobre ter satisfação. É sobre ter uma coisa chamada realização. Isso daqui é muito forte. Porque para você ter realização e satisfação, você precisa ter clareza do seu propósito. Só que só clareza não é suficiente. Além de eu ter clareza, eu preciso ser fiel ao meu propósito. E o que é o meu propósito? É o meu chamado. É aquilo que Deus te chamou, sabe? Por isso, cada um de nós recebeu um dom especial. E o que é o propósito? Vem de Deus, queima no meu coração e volta para Deus através do meu serviço às pessoas. Entenda, ser fiel ao seu propósito é o que faz você chegar inteiro no final da estrada da vida. Repito, ser fiel ao seu propósito é o que faz você chegar inteiro ao final da estrada da vida. Senão você vai passar o resto da vida batendo cabeça, como tanta gente vive. O tempo inteiro. Estou perdido, não sei, estou insatisfeito. Aí tem gente que chega, quantas pessoas hoje dizem isso? Eu tenho tudo que eu queria antes, eu tenho tudo, mas não estou satisfeito, não estou feliz. Exatamente. Por quê? Porque não vive pelo chamado. Vou dizer duas coisas para você. Viva pelo seu chamado e guarde a sua essência. Pegou essa palavra? Ei, viva pelo seu chamado e guarde a sua essência. Não importa em que situação você esteja vivendo, no topo ou lá embaixo, no tempo de glória, de aplausos ou no tempo de vaias, de humilhação, de vergonha. Guarde a sua essência. Viva pelo seu chamado. Que não importa se você está em cima ou você vai estar ou está embaixo.
você vai estar feliz, você vai estar satisfeito. Pegou essa palavra? Isso é sobre satisfação. Isso é sobre vida plena e feliz. Nós estamos nesse mundo e aqui nós somos chamados a ter uma vida plena e feliz. Não é uma vida sem problemas. Uma vida plena e feliz é uma vida que tem problemas, sim. Mas, vou te dizer, preste atenção no que eu vou te falar. Na nossa vida, quando nós queremos viver o nosso propósito, guardar a nossa essência, tem 3 coisas que vão influenciar no aceitar ou no negar as propostas diárias. Como assim, Geraldinho? Todo dia você tem propostas que vão te levar ao teu propósito e propostas que vão te afastar do teu propósito. Todo dia. Todo dia. É assim que é. Você que é um homem casado, uma mulher casada, vai aparecer de vez em quando na sua vida propostas que vão te afastar do teu casamento. E tem delas que vão te aproximar do teu casamento. E aí? Não é sobre as propostas. É sobre as respostas que você dá à proposta. E quem tem propósito não se perde por propostas. Pegou essa palavra? Repito, quem tem propósito não se perde por propostas. E aí, primeira coisa, a certeza da minha identidade. Por que eu preciso clarear o meu propósito? Porque se eu não tenho clareza da minha identidade, qualquer coisa que vier me leva. Qualquer proposta me pega. Quem não tem propósito, claro, quem não tem clareza da sua identidade, do seu propósito, qualquer proposta você vai. Vamos para lá? Vamos. Para cá? Vamos. Para isso? Vamos. Tem gente que é assim, que é como se fosse uma folha solta ao vento. Para onde o vento levar, e você já tem até uma música para você, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, sou feliz, agradeço tudo que Deus me deu. E eu não gostaria de ter essa música como lema da minha vida. Tem muita gente que tem, tudo bem, você é livre para escolher, mas não é isso. Que conversa, quem governa não é deixar a vida me levar. Se as propostas estão me levando para a destruição, eu lutarei. Eu direi não às propostas. Não é a vida que me leva. Entendeu? É Deus quem guia. E eu dirijo. E eu quero me dirigir para o caminho de Deus. E onde é o caminho de Deus? É o propósito, é o chamado. O chamado está a ver sobre aquilo que Deus te chamou para viver e fazer aqui na terra. É sobre o que você responde, é sobre o que você aceita e sobre o que você nega, que vai te dar uma vida plena e feliz. Todo dia vai ter propostas que vão te aproximar do teu propósito ou que vão te afastar do teu propósito. A primeira coisa que eu dizia era a certeza da sua identidade, a clareza do seu propósito. Segunda coisa, as pessoas que você anda. Por que esse negócio de pessoas que eu ando é muito importante? É importantíssimo. Me desculpe te dizer, mas é essencial. Eu já vi muita gente boa se perder depois de um certo grupo ou de um novo grupo de amizades. Eu vi muitos. Estou falando de muitos. Já vi muita gente boa. Quando começou a andar com um certo público, se perdeu. Já vi gente boa, consagrada, se perder exatamente porque começou a andar com gente que tinha princípios e propósitos diferentes. Então, as pessoas que você anda, elas vão influenciar significativamente no que você aceita e no que você nega. Isso é ponto. E uma coisa que talvez seja mais difícil, isso parece bem óbvio, né? A certeza da identidade, as pessoas que você anda, mas algo que muita gente não percebe, o senso de futuro profético. Entende? O senso de futuro profético. O que é esse senso de futuro profético? Seria aquilo que a gente chama também de visão. É a capacidade de ver além. Entende isso? A capacidade de ver o teu futuro. Eu dizia para uma pessoa que eu estava aconselhando esses dias, e eu disse uma palavra e a pessoa disse assim, que palavra forte, hein? E era forte. No meio da conversa, do aconselhamento, eu dizia assim, eu vejo o seu futuro. E a pessoa ficou impactada que eu não estava dizendo como é que chama aquelas pessoas que têm uma bola de cristal e vidente, que vê o futuro. Não era sobre evidência.
Não era que ia acontecer um acidente, era isso. Eu dizia assim, eu vejo o seu futuro profético. Vejo o que Deus tem para você. E você está agora num momento decisivo, que eu dizia. Você está sendo tentado a se afastar disso. Agora eu vejo que grandes obras Deus vai fazer na sua vida. Eu vejo todo o contexto e eu vejo o futuro. Só que você está agora, nesse momento, com propostas. E essas propostas são importantes que tenham, porque é nelas que você vai se firmar. Se você vai para frente, para o teu futuro profético, ou vai se perder nessa lama e ficar no mesmo canto. Tem muita gente que passa a vida inteira no mesmo lugar, não sai do canto, na mesma lama, no mesmo... Quantas pessoas vocês conhecem? Talvez familiares de vocês, talvez até os pais de vocês. Não sai do canto, exatamente porque não tem um senso de futuro profético. Será que você está olhando para o futuro? Será que você vê o seu futuro? Não como vidência, mas como alguém que sonha os sonhos de Deus na sua vida? Que sonha os planos de Deus na sua vida? Olha, o que a Bíblia diz sobre isso? Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu, nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Pois nele foram criadas todas as coisas. Em toda a Escritura é revelado que tudo se trata do plano de Deus. E se você não compreende isso, você vai ficar igual um monte de gente frustrada. A vida é um sopro. A vida é eterna. Porque senão, exatamente, quando morre alguém famoso, etc., a gente fica, meu Deus, é só um estalar de dedos, né? Ei, a vida é eterna. Esse estalar de dedos que você está falando é a passagem. É a Páscoa. Entende? Mas quando você entende que é sobre o plano de Deus, que o Pai criou tudo, como está no versículo, por Ele e para Ele, desta forma o propósito é descrito como viver os planos de Deus. O que é o propósito? Viver conforme os planos do Senhor. Pois a partir do momento que você está fora do centro da vontade de Deus, você começa a ter uma vida num caminho tortuoso, que traz peso e condenação. Quando você está no centro da vontade de Deus, você enfrenta as batalhas que vierem, você enfrenta as tormentas que vierem e você consegue ter paz e equilíbrio. Quando você está no centro da vontade de Deus, é interessante, é poderoso esse viver o propósito, porque você está ali, acontece o que acontecer, por que você continua firme? Porque eu estou vivendo os planos de Deus na minha vida. Eu estou vivendo o meu propósito, eu estou cumprindo a minha missão nesta terra. E isso faz a diferença. Isso tira o peso e a condenação. Eu sinto o quê? Alívio e justificação. Eu me sinto justificado. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Em Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando nós estamos caminhando nos planos que Deus tem para nós, Ele trabalha nas nossas vidas, dando clareza de pensamentos, de como devemos agir. O Senhor é soberano, Ele quer te mostrar os propósitos dele. Geraldinho, eu não sei o meu propósito, pergunte a Deus. Ele vai te dizer. Tem gente que se sente frustrada por não saber o seu propósito. Eu quero dizer que é mais simples do que você imagina. Pergunte a Deus o que Ele quer que você faça e Deus te mostrará com clareza. Agora você está pedindo a todo mundo para te dizer o teu propósito. Você está esquecendo de perguntar a Deus. As pessoas não podem dizer o teu propósito. É Deus que vai te dizer. E Ele vai dizer com clareza. Você vai ter clareza, certeza. Isso faz a diferença. Perceba um detalhe que vai te ajudar. Efésios 4:7. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo nos deu. Normalmente o nosso propósito está ligado a um talento que Deus nos deu. Ou que Deus nos deu e que nós ainda não desenvolvemos. Porque tem coisas que a gente pensava que a gente não era bom. Quando a gente começa a fazer, a gente diz, eita, como eu sou bom nisso. Alguém já passou por isso? Não. Tem coisas que a gente nem imaginava que era bom. A gente começa a fazer, começa a ficar bom nisso. Entendeu? Ei, o dom especial. Você começa a fazer e você fica bom nisso. Às vezes tem gente sendo chamado para isso, mas aí tem medo de fazer. Não, meu irmão, minha irmã, isso faz a diferença. O maior propósito de um cristão é servir a Deus.
Não importa em que função ou área. Porque tem gente que pensa que propósito é só se você for para a televisão, se você ficar super famoso. Não é. Às vezes o teu propósito é de bastidores e é preciso. Porque não existe um palco sem bastidores. O maior propósito do cristão é servir a Deus. Grave isso. Não importa em que função ou em que área. Deus quer nos usar para realizar a obra dele. E se você ainda não descobriu o seu propósito, a sua área, peça que Deus te mostrará com clareza. O nosso nível de satisfação, pega só essa palavra para você cortar qualquer dúvida. O nosso nível de satisfação reflete o quão perto estamos dos propósitos do Senhor para nós. Quando nós estamos fazendo, as pessoas me perguntam muito isso. Geraldinho, como é que você aguenta? Sabia que é uma das perguntas que eu mais escuto? É essa. Como é que você aguenta estar todo dia? E eu digo assim, eu não sei se eu aguentaria se eu não estivesse. Eu devolvo porque existe uma satisfação. Eu enfrento as batalhas, as dificuldades, mas o meu propósito de estar aqui transbordando, ele traz uma satisfação. Então entenda uma coisa, o teu nível de satisfação reflete o quão perto estamos dos propósitos do Senhor. Então eu digo para você, o nível de satisfação reflete o quão perto nós estamos dos propósitos do Senhor em nossas vidas. Então eu digo para você que está aqui, amada, seja fiel ao seu propósito e consequentemente você será muito feliz. Amém?